Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Iniciando a transmissão aqui no Instagram. Fala, pessoal, boa noite. Tudo bem? Enquanto a galera vai entrando, vamos curtindo um Coldplay. O tema hoje vai ser interessante, principalmente para as mamães. Então vamos ficar ligados aí. Quero deixar um recado para vocês que essa semana nós teremos constelação familiar no sábado à tarde e não tem mais vagas para constelar, somente vagas para participar, certo? Fala, Hebe, tudo bem? Vou deixar o meu site aqui, pessoal. As informações do curso de programação biológica tem no site. E aí, Renata, e aí, Jamile? Márcia, opa, quanto tempo, hein, Márcia? Tudo bem? Vou deixar aqui meu site evertonaraújo.com.br no Facebook, aqui. Galera do Instagram aqui, tá balançando a mesa, né? evertonaraújo.com.br, informações do curso de programação biológica. A Clarinha está dormindo, a transmissão hoje é só comigo. Se ela acordar até o final, aí eu trago ela aqui pra vocês, tá bom? Beleza, vamos finalizar aqui o Coldplay. Deixar uma live bem aberta hoje para vocês perguntarem o que vocês quiserem, para participar, tá bom? Vai convidando seu amigo aí. Se você não está assistindo ao vivo e vai assistir depois, e se fizer sentido, manda essa live, esse link para a pessoa que precisa assistir. Fala, Carlão, fala, Joyce, Maluco, Rara, e aí, Camila, tudo bem? Bastante gente conhecida na live hoje aqui, pessoal. Show de bola, vamos lá. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? Pode ir perguntando no meio do caminho que eu vou respondendo. Então, beleza. O tema de hoje, pessoal, é uma doença que acomete muitos nenéns, do 0 aos 2 anos, principalmente, chamada bronquiolite. Por se tratar de uma doença do 0 aos 2 anos, apavora demais os pais, apavora demais a mãe, o pai, todo mundo, porque dá insuficiência respiratória, a criança pode fazer febre, a criança fica indisposta, então é bem ruim os sintomas, ainda mais para um neném, né? Então, mas o nosso objetivo aqui hoje é mostrar, através da visão da reprogramação biológica, o que está por detrás disso tudo, o que pode estar além do aparente nesse processo todo, tá bom? Citei alguns pontos aqui que eu vou falar para vocês, já numerei eles aqui, para que vocês entendam a linha de raciocínio do processo, tá bom? Então, beleza, eu vou falar do contexto e qual que é a linha de raciocínio que a gente segue em relação à bronquiolite. Bronquiolite é uma inflamação do brônquio, exatamente da parte do bronquíolo, que é onde faz a troca gasosa, que é onde leva o oxigênio, onde faz aquela troca, e a criança tem dificuldade de respirar. Então, quais são as possíveis causas? Toda situação de pulmão, pessoal, envolve um medo de morte. Isso fala na acupuntura, isso fala na reprogramação biológica, pelo sentido biológico de que a respiração é vida. Quando você para de respirar, você morre. Tá? Então, por isso que envolve muitos contextos relacionados à vida, essa parte do pulmão. Especificamente, na criança, o que pode ter acontecido desses 0 aos 2 anos, ou 0 aos 5 anos, quando a criança teve a bronquiolite? Um trauma nesse contexto. E da onde pode vir esse trauma? Pode ser porque ela caiu, pode ser porque na gestação houve problemas onde a mãe passou medo de morte, então esse é um segundo ponto, onde a mãe passou por brigas, a mãe passou por acidentes. Eu quero mostrar para vocês e falar que isso é tudo da percepção da criança. E a gente tem aquela falsa sensação de que a criança não pensa, de que a criança não acumula, de que a criança... Ah, não, é só um neném. Ah, não, mas era muito criança. Pô, a gente está cansado de pegar pessoas que tiveram traumas lá atrás que se refletem hoje, aos 30, 40, 50 anos.
pessoal fala, mas faz muito tempo. Não, já não tem mais sentido. Tem sentido sim. Se o corpo está manifestando é porque tem algum sentido. E todo mundo passa por traumas na vida. Uns continuam mais tempo, outros menos. Mas sempre tem traumas que a gente vai carregando e uma hora o corpo vai se manifestar com isso, tá? A nossa função aqui não é brincar de ser Deus. A nossa função aqui não é falar, não, você não vai ter nenhum tipo de doença. Mas é você dar um novo sentido caso você tenha algum sintoma, tá? Então é entender um pouco mais da biologia do nosso corpo, não aquela biologia que a gente aprendeu na escola, mas para que nós não sejamos analfabetos do nosso próprio corpo. Não terceirizemos a nossa... Nem sei se existe essa palavra, terceirizemos. Para que a gente não terceirize a nossa saúde todo o tempo, tá? Então o primeiro ponto, criança percebeu um medo de morte. Isso também pode ser por conta de um abandono, tá? De repente a criança ficou... eu vi na televisão esse tempo atrás, um cara que... deixou a criança na creche e a dona da creche foi embora. O pai ligou falando que ia atrasar, a mulher foi embora e deixou a criança dentro. São de abandono que causaria a morte, tá? Parece que caiu a conexão aqui do Facebook. Se tá tudo bem aí, dá uma joinha aí, pessoal, por favor. Beleza, esse é o primeiro caso. Então, um caso biológico mesmo. A criança percebeu o medo da morte, tá bom? Obrigado, gente. Segundo ponto, a mãe passou por algum grande medo durante a gestação dessa criança. Então pode ser uma briga com o marido, pode ter sido uma briga de trânsito, pode ser um acidente, onde ela viu a morte de maneira iminente. Ela achou que ia morrer e a criança acaba percebendo isso através do campo da mãe. E esse lance da criança perceber através do campo da mãe vai ficar cada vez mais forte nos próximos dois contextos que eu vou explicar para vocês. Beleza, então 2 pontos. Um ponto principal é a criança que percebe. Mas, de 4 pontos que eu citei aqui, que eu vou falar para vocês, 3 envolvem a mãe. Isso não é castigo, isso não é culpa, isso não é karma da mãe, isso não é mais responsabilidade da mãe do que o pai tem menos responsabilidade. Simplesmente porque a mãe consegue gerar uma vida e a mãe traz o filho para o mundo. Então a criança tem mais vínculo com a mãe. Quem é mãe sabe disso, que no começo da vida não tem como. Tá? É a mãe, depois de um tempo a filha ou o filho tende a ir para o pai. Terceiro contexto então. Terceiro contexto, a criança que manifesta o corpo de dor da mãe. Caso a mãe tenha passado por situações deste contexto de risco quando a mãe era pequena. Então aí já não é mais a criança que passou por isso. A mãe passou por isso na mesma idade da criança. Isso é muito, muito comum. A criança aos 3 anos de idade desenvolve uma bronquiolite. E aí quando você vai investigar a vida da mãe, a mãe também passou por uma bronquiolite nessa mesma fase. E outras doenças também. Às vezes aos 9 anos a criança desenvolveu uma síndrome do pânico. Aí você pergunta para a mãe, dos 9 para os 10 a mãe também teve uma síndrome do pânico. Então a gente chama isso de lealdade familiar. A criança traz esse gene, não o gene cor de olho, não o gene olhinho puxadinho, é uma parte que a gente chama de epigenética. É a parte do gene que a gente consegue mutar, que ele é mutável, através das informações do meio ambiente. Tá? Então a criança traz isso da mãe, essa herança da mãe. E qual que é o sentido disso? Ela fala assim, mãe, eu vou ser igual a você. Porque se eu for diferente, talvez eu não pertença ao seu clã. E aí é uma maneira desesperada da criança falar, mãe, você pode me amar agora? Agora que eu sou doente como você, ou estive doente como você, será que você pode me amar agora? A Jaque falou aqui, ó, Tom, minha irmã desenvolveu quando era bebê. Talvez esse contexto todo vai fazer um pouco mais de entendimento. Jaque, vê se você capta aí, até o final da live a gente vai conversando mais. Então o terceiro ponto é a criança que entra em lealdade à mãe, porque quer pertencer. E esse lance de pertencer, ele acontece tanto na dor quanto no amor. Geralmente é na dor, né? Um clã adoecido, uma família adoecida, do tipo, todas as mulheres foram abusadas na minha família, então a mulher começa a atrair abuso. Ah, todos os homens da minha família foram embora, então o cara tende a ir embora. Ah, meu pai, meu avô, meu bisavô quebraram 3, 4, 5 empresas. Aí a pessoa tende a quebrar uma empresa para ser igual.
no sentido de quem sou eu para ter sucesso se o meu pai, meu avô e meu bisavô, aqueles que me deram a vida, não tiveram, tá? Então é uma maneira de você honrar, mas é honrar pela dor. Você pode ser feliz por eles também, você pode prosperar por eles também. É uma questão de percepção, tá bom? E um quarto ponto, que é onde eu vou entrar num caso clínico bem rapidinho para vocês entenderem, o brônquio também tem uma relação de conflito de território, uma ameaça de território. Então, o sentimento de estão para invadir a minha casa, ou estão para invadir o território que é meu, estão para levar o meu marido, estão para levar a minha esposa. Aí você fala, pô, mas a criança não tem marido, a criança não tem esposa. Mas ela entra na lealdade da mãe principalmente. Então, se a mãe, nessa fase do puerpério, que é essa fase da quarentena, onde, porra, é difícil pra mulher pra caramba, né? A mulher, ela não vai no cabeleireiro, ou não faz a unha, porque, porra, a neném tá demandando o tempo inteiro dela. E então ela tá com uma fralda aqui, porque sai leite desse peito. E uma fralda aqui, porque sai leite desse outro peito. Uma fralda geriátrica desse tamanho, que vive menstruada e sangrando. A autoestima da mulher vai lá para baixo, lá para baixo. Então nesse tempo que a mulher está se sentindo mal, não digo que é você que está assistindo isso, que passou por uma bronquiolite, que é isso, mas pode ser. Esse é o contexto, tá? A mulher se sente mal, a mulher se sente com uma autoestima baixa, ela começa a ter medo da relação dela com o marido ou com o parceiro. E aí ela começa a se sentir ameaçada, porque ela não está bonita, e o marido está trabalhando, e a mulher nessa fase dificilmente faz sexo, porque, porra, tá numa condição muito difícil. E aí ela começa a viajar, começa a achar que o marido vai buscar a mulher fora de casa, e blá, 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 e assim vai. E aí quando ela se sente a ameaça do território. Sentiu essa ameaça de território, a criança vai entrar em lealdade à mãe, ela vai captar esse campo. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai captar essa ressonância, vai fazer uma bronquiolite, não porque ela quer, é óbvio, mas porque o campo todo está mexido. Para quê? Para que ela possa entrar em lealdade à mãe e a mãe olhar para essa situação de bronquiolite e essa situação de ameaça de território. E por que eu escolhi esse tema hoje? Porque teve um dos casos que eu atendi assim. Quando a criança é pequena, principalmente até os 7 anos, nessa fase da bronquiolite, é muito importante que quando a mãe identifique o conflito, ela conversa com a criança durante o sono. Eu tenho um vídeo para falar disso. Depois que eu acabar a live, eu posso colocar aqui para vocês verem. Que é reprogramando a criança à noite, num sono específico, que é um sono REM, onde a criança está mais profunda, que ela está mais rebaixada. Se a mãe entendeu o conflito, ela fala com a criança. Ela fala com a criança, mostra para ela que aquilo não é dela, que ela não precisa entrar em lealdade àquilo, que é uma insegurança da mãe, e que é da mamãe, e o que é dela é dela. Separa isso. Então tem uma técnica muito interessante que dá para ajudar você, caso você esteja passando por um processo assim, tá? A mãe identificando, e a mãe sempre sabe se o filho passou por um problema, ou se ela passou por um problema durante a gestação, pode ajudar bastante. E para finalizar, eu quero só unir tudo isso que eu falei para vocês num caso que eu ajudei uma pessoa que me procurou. Essa pessoa, ela se formou em reprogramação biológica lá em Cascavel, porque ela é do Paraguai. E ela me procurou para entender um pouco mais biologicamente e essa ressonância toda, por que a filha dela, o filho dela, estava com bronquiolite, que ela já tinha feito os movimentos, que ela tinha entendido esse medo da morte, mas ela tinha falado com a criança e não tinha resolvido. Só que ela não lembrava do conflito de território. Então foi aí que eu perguntei para ela, que eu falei, fulana, você tem sentido alguma ameaça de território, a sua vida com seu marido, como tá? Tá legal? Foi aí que ela falou, o problema são as piriguetes, né, Tom? Eu fico insegura. E eu falei, por quê? Aí ela falou todo esse processo do puerpério, que ela tinha ganhado peso, que ela, uma mulher estava naquela situação que eu já falei pra vocês. E aí eu falei pra ela, será que é o medo das piriguetes ou é a relação sua com seu marido que está faltando um pouco de confiança? Porque o homem sabia do processo, todo mundo sabe que esse processo vai acontecer. Até você que está assistindo, não sei se tem homem aqui assistindo, se você estiver assistindo e você não sabe que esse processo acontece, fortalece as suas bases com a sua esposa, porque vai acontecer, tá? É normal, né? Um processo natural da mulher, um processo biológico.
Tem uma pergunta aqui, ó. Tom, serve também para doenças respiratórias no geral? A relação é semelhante? É semelhante se não for no brônquio, O brônquio tem esse contexto bem específico de território. Os outros têm sentido de morte, que pode te ajudar também essa informação, tá bom? Eu tenho um vídeo de pneumonia também, depois posso passar para você. E aí essa mulher falou comigo. E aí eu falei para ela, olha, o que soa para mim é mais uma relação sua com o seu marido, não necessariamente essas piriguetes que podem dar em cima do seu marido. Uma insegurança sua pode acabar mostrando que a relação com o seu marido não está tão sólida assim. E aí ela conversou com ele, ela trabalhou isso nela, conversou com o filho dela de novo, fez um movimento, identificou o conflito nela, falou para o filho, depois de um tempo o filho ficou tudo bem. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Trata a doença como você achar que tem que tratar, se você achar que tem que tomar remédio, se você achar que tem que ir no hospital, faça o movimento que você achar que tem que fazer. Mas a nossa função é expandir a consciência, mostrar para vocês que tem algo a mais, que pode ser visto de uma outra forma, de uma forma quântica que envolve ressonância, de uma forma biológica que envolve um outro pilar, que é a medicina germânica que trabalha a reprogramação biológica. Então esse é o pensamento filosófico, é o pensamento que a gente segue e tem ajudado tantas e tantas pessoas têm se capacitado para fazer o curso para se conhecer ou para atuar como reprogramador biológico. Se você quiser mais informações, evertonaraújo.com.br. Eu finalizo a live por aqui. Foi um tema bem legal de falar, foi um tema bem legal de escrever para vocês. E agradeço a todos vocês que estavam aqui no Instagram, agradeço a todos vocês que estavam aqui no Facebook. Eu vou deixar esse vídeo aqui, no Instagram vai ficar por 24 horas, no Facebook vai ficar aqui. Eu vou subir esse vídeo para o YouTube já já, então você pode acessar a hora que você quiser, tá bom? Qualquer sugestão de vídeos, comentem comigo aqui, deixe seu comentário, deixe o seu like se você gostou, compartilha se fez sentido para alguém. E eu vejo vocês na semana que vem. Eu quero um tema de vocês agora, para falar na próxima quarta-feira, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Renatão, obrigado. Alex, professor lá de Reprogramação Biológica de Pato Branco. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela presença. Agora eu vou lá dar um cheiro na minha filha. Grande abraço, pessoal. Beijo.